E vamos voltar a conversar sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Separei aqui algumas telas para vocês entenderem os principais pontos do voto do relator Benedito Gonçalves. O ministro do TSE considerou que o Bolsonaro praticou abuso de autoridade na reunião com os embaixadores e considerou a concepção intelectual do evento, segundo o ministro, compete ao ex-presidente. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui nos pontos principais. Quais foram os eixos centrais do voto do ministro Benedito Gonçalves? O ministro Benedito Gonçalves, ele teve uma frase que foi muito emblemática. Ele disse que não é uma fotografia na parede. O que ele quer dizer com isso? Que não foi um voto específico. Ele foi não foi um acontecimento específico. A reunião com os embaixadores foi um evento inserido dentro de um contexto. Ele refutou, assim, uma tese da defesa para tornar isso, minimizar isso, tornar isso um ponto específico. Isso é muito importante para a gente entender a organização do voto dele. Nós temos essa sonora, Bianca, podemos ouvir agora? Vamos ouvir. Em síntese, não houve ampliação da causa de pedir. Apenas se preservou a legítima vocação da AGE para tutelar bens jurídicos de contornos muito complexos, como isonomia, normalidade eleitoral e a legitimidade dos resultados. A reunião de 18/7/2022 no Palácio da Alvorada não é uma fotografia na parede, mas um fato inserido em um contexto. É dentro desse contexto, bem descrito na inicial, que deve ser examinada. Essa foi o entendimento assentado em 14/2/2023, à unanimidade. Desse modo, deixo conhecer as questões processuais mencionadas, já resolvida por decisão colegiada coberta pela preclusão. Então, primeiro ponto, não é um fato isolado. Ele aí defende a inclusão da minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres. Por que isso também foi relevante? Embora tenha muita gente, muito advogado de direito eleitoral que fala que nem precisava disso. Mas é esta minuta que pode ser considerada uma espécie de agravante. Olha, você tinha uma narrativa, estava sendo construída para Bolsonaro, uma narrativa de golpe de Estado, no que a reunião com os embaixadores teria sido ali um ápice, um evento mais extremado, e a minuta ela chega como um agravante deste evento, de mostrar que isso pode ter sim tido consequências. Ele também considerou que a reunião com os embaixadores e toda essa história de não ser uma fotografia na parede, você junta com as lives e toda essa narrativa que Bolsonaro vinha criando para desacreditar o sistema eleitoral como uma vantagem eleitoral que teve repercussão. Então, era como se Bolsonaro estivesse criando um discurso, na visão dele, relator, que o beneficiava em detrimento do seu adversário. E, por último, Benedito, acredita que houve uma conspiração. Então, houve um uso de recursos públicos para criar tudo isso. Em um trecho, o Benedito Gonçalves diz que Bolsonaro usou as redes sociais e os meios de comunicação públicos para incitar a paranoia com as eleições diante das informações falsas. É isso que ele chama de conspiração. Acompanhe. O delegado utilizou a reunião de 18/7/2022 para desmarcar sua firme disposição em continuar a usar as redes sociais como meio para difundir dúvidas meramente retóricas e a incitar insegurança, desconfiança e conspiracionismo, combustíveis para um crescente sentimento coletivo anti-institucional. O conteúdo comunicado às embaixadas e aos embaixadores e aos embaixadoras, às espectadoras e aos espectadores da TV Brasil e ao público que acompanhou o evento pelas plataformas, não tinha qualquer aptidão para dissipar pontos obscuros, servindo ao contrário para incitar um estado de paranoia coletiva diante do amontoado de informações falsas ou distorcidas. Retomando só o último ponto da nossa tela,
o candidato a vice, Braga Neto, não foi afetado. Então, na avaliação do ministro relator, o único responsável por criar essa narrativa na chapa Jair Bolsonaro-Braga Neto era Jair Bolsonaro. E a gente separou mais uma fala do ministro Benedito, que também é bem importante, em que ele explica a consideração por abuso de poder pelo desvio das finalidades de bem público na reunião de Bolsonaro com os embaixadores. Por que ele acredita que Bolsonaro praticou um desvio de poder, utilizou da sua condição de presidente da República de uma forma que não deveria? Acompanhe. A particularidade do abuso de poder político está na utilização do cargo de presidente da República para a consecução das finalidades eleitorais ilícitas no evento de 18/7 de 2022. O desvio de finalidade não se limitou ao uso de bens e serviços públicos, pois o que mais sobressaiu na ocasião é que, de fato, torna o evento no Palácio da Alvorada um episódio aberrante. Foi o uso das prerrogativas de chefe é o poder simbólico do presidente da República e da posição de chefe de Estado para degradar o ambiente eleitoral.